Ok, pessoal, vamos então hoje dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, já entrando aí na reta final, tá? A gente até agora viu árvores, né? A gente tem trabalhado aí com esse conceito dessa nova estrutura de dados aí apresentada, né? Que são as árvores, vimos definição, terminologia, como que a gente representa. Vimos árvores binárias, né, que são um tipo muito poderoso de árvore, simples e poderoso, né? E aí a gente começou a estudar um tipo bem específico de árvore binária, que são as árvores binárias de busca, que são usadas em pesquisa de dados, né? É aquela árvore onde os elementos da esquerda da raiz são menores do que a raiz e os elementos da direita são maiores do que a raiz, né? E aí a gente viu os algoritmos para inserir, pesquisar e remover, além dos 3 algoritmos de percurso. Percurso em pré-ordem, em ordem, pós-ordem. Bom, com isso daí, a gente, né, montou a nossa classe, árvore binária de busca, que vocês podem usá-la no trabalho, né, usá-la nos exercícios lá do URI, enfim. É uma classe aí que está totalmente funcional. Na aula passada, a gente terminou a implementação da remoção, né, do último método. E aí eu esqueci só de dizer um detalhe para vocês, que existe, né, era para ter passado isso como tarefa de casa, que existe uma situação aqui que precisa ser tratada, que aí eu vou deixar para vocês resolverem. É uma situação simples, mas vocês precisam entendê-la, que é o quê? Existe um caso bem particular aqui da remoção. Por exemplo, quando eu for remover a raiz, né? Quando eu vou remover a raiz, se tiver 2 filhos, tudo bem. Se não tiver nenhum filho, e se tiver apenas um filho, ele vai dar um problema, né? Quando você vai remover um nó que não tem filho, a gente joga nulo lá no nó pai, né? Foi o que a gente viu. Joga nulo nas referências lá do nó pai. E quando ele só tem um filho, joga o endereço do filho esquerdo ou direito lá no nó pai. Ok? Bom, só que a raiz é um nó que não tem pai. Ok? Então, esse caso particular, quando o nó que está sendo removido é a raiz, vocês precisam dar um tratamento para ele, tá? É algo simples de resolver. Então, eu vou deixar isso daí para que vocês busquem uma solução, tá? Então, façam esse teste aí. Tentem remover a raiz, tá? E aí, vocês vão ver o erro que vai dar, e aí vocês vão consertar esse problema, justamente causado pelo fato da raiz não ter pai. Então não tem como eu jogar nulo ou qualquer valor no nó pai, já que ele não existe. Ok? Bom, então é isso. Então o que a gente vai ver agora é aquela situação que eu expliquei já no final da aula, aquele contexto, né? Aquele problema que eu contextualizei já no final da aula. É quando os elementos que eu estou inserindo na árvore são, na sua maioria, maiores ou menores do que o elemento da raiz, né? Então, se eu colocar aqui o 7
E aí, por acaso, se todos os elementos agora forem maiores do que 7, o que é que vai acontecer? A gente vai ter basicamente uma árvore que vai estar pendendo apenas para um lado, né? Ela vai estar desequilibrada, desbalanceada. E aí, nesse caso, o que é que vai acontecer? A nossa grande vantagem de usar a árvore, que é justamente por ela ter a metade dos elementos do lado da raiz, do lado esquerdo, e a outra metade do lado direito, né? É como seria numa árvore equilibrada. Nesse caso, a gente não vai ter mais essa estrutura. E aí a gente perde performance, desempenho na hora de fazer a busca, né? E busca de dados é a grande vantagem de se usar uma árvore binária, né, de busca. Então, se eu quiser buscar aqui, por exemplo, 30, né? O caminho para chegar até lá, praticamente, é linear, né? Se eu quiser buscar o 20, também praticamente é um caminho linear, né? Então, eu não vou estar aqui usando aquela grande vantagem da árvore binária de busca. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que equilibrar a árvore novamente. A gente vai estudar agora uma técnica, um método de balanceamento de árvore, né? Vamos estudar árvores balanceadas, ou seja, toda vez que a gente notar que a árvore está ficando desbalanceada, a gente vai fazer algumas operações para que ela volte a ficar balanceada, ok? E aí, como é que vai funcionar isso daí? Primeiro, a gente precisa, antes de mais nada, definir muito bem o que é o conceito de árvore balanceada, tá? Então, esse material aqui ele está no AVA, que a gente vai trabalhar agora. A gente vai precisar definir o que é uma árvore balanceada. Bom, então o contexto aí foi apresentado, né? Existem algumas poucas situações em que a árvore binária de busca, ela não vai ser, não vai ter uma operação de inserção, remoção e busca tão eficiente, né? E aí eu preciso voltar a ter a minha árvore balanceada, né? E aí o conceito de árvore balanceada ela vai ter que ser muito bem definido para que a gente possa implementar um algoritmo. Então, intuitivamente, a gente tem até uma ideia. Visualmente, o que seria uma árvore balanceada, né? Bom, se eu olhar aqui para cá, para a esquerda, eu posso dizer que a árvore balanceada, ela possui elementos em todos os níveis dela. Ou seja, ela está completamente preenchida. Então, ela está, né, completamente balanceada. Mas se a minha árvore não estiver completa, eu posso dizer o seguinte, que ela pode ser balanceada se todos os níveis estiverem preenchidos, com exceção do último. Ou seja, o último nível seria o único que poderia estar incompleto, como nesse caso aqui. Então, ainda assim, essa árvore, ela poderia ser considerada balanceada, né? Porque ela não tem tanta diferença entre o lado esquerdo e o direito, né? Então, eu poderia dizer que essa árvore aqui, assumir que ela também é uma árvore balanceada. O último nível, né? Ele não está completo, mas os outros estão. Então, poderíamos usar essa definição, né? Pelo menos intuitivamente a gente tem essa ideia aqui. Então, o que é que a gente poderia fazer? Por exemplo, se eu tivesse aqui uma árvore balanceada, mas que não estivesse completa, né? Então, o último nível, né? Vamos supor que eu estou inserindo esse elemento agora. Ó. O último nível não está completo. Se eu inserir um elemento aqui, a gente poderia efetuar algumas operações
para que essa árvore se organizasse e ficasse dessa maneira. E aí todos os níveis se preencheriam, né? Então a gente poderia e vai fazer algo nesse sentido, tá? Bom, aí quais são os critérios que a gente vai ter que usar para definir balanceamento? Existem vários critérios, né, que a gente pode utilizar. Eu posso usar a restrição entre a diferença das alturas da subárvore esquerda e direita, né? Posso usar um outro critério, todos os nós folha tem que estar no mesmo nível, né? Então esse é o critério que a gente, pelo menos visualmente, consegue identificar, né? Nesse caso aqui, ó, as folhas estão em 2 níveis, então ela não está balanceada, né? Nesse caso aqui, as folhas estão em 2 níveis, né? Ela, usando esse critério, essa árvore aqui não estaria balanceada, né? Então, você pode escolher um critério para definir o balanceamento. Nessa disciplina, a gente vai usar esse critério aqui. A gente vai impor uma restrição na diferença entre as alturas da subárvore esquerda e direita, ok? E isso é justamente o que define uma árvore do tipo AVL, tá? Ou seja, a árvore que a gente vai trabalhar agora, a árvore balanceada que a gente vai usar nesse curso aqui é a árvore AVL. Existem vários outros tipos de árvore balanceada, mas a gente vai estudar apenas esse, tá? Se vocês olharem na literatura, né, vocês podem encontrar aí, por exemplo, árvores 1, 2, 3, árvores rubro-negras, né? E outros tipos aí de árvores que são balanceadas. Mas todas vão ter sempre um critério de balanceamento, tá? E vai diferenciar apenas num detalhe e outro. Bom, então a árvore AVL, elas já foram introduzidas aí na computação, né? Na matemática aí, na computação, na ciência da computação, já tem o quê? 50, 60 anos praticamente, né? Então, é uma árvore que já é antiga, consolidada e bastante utilizada. Foi introduzida por esses dois caras aqui, dois russos, o Adelson e o Velsky, e é daqui que vem o nome AVL, né? São as iniciais dos nomes deles. AVL. Então, o L aqui do Velsky, né? Bom, essas árvores aqui, elas são baseadas em árvores binárias de busca, né? De pesquisa. Ou seja, toda árvore AVL, ela é uma árvore binária de busca, tá? Agora, nem toda árvore binária de busca é uma árvore AVL, ok? Então, a premissa aqui é que a minha árvore, ela precisa ser uma árvore binária de busca, como essa que a gente implementou, ok? E como é que ela funciona? À medida que as operações, né, de inserção e remoção vão sendo efetuadas, a árvore vai sendo balanceada. Então, você insere um elemento, verifica se a árvore está balanceada. Se ela estiver desbalanceada, aí você efetua umas operações para que ela volte a ficar balanceada. Então, é assim que vai funcionar. Ok? Bom, então qual é a definição da árvore AVL? Né? Bom, uma árvore binária de busca, né? Ela é AVL quando qualquer nó dela tem a diferença entre as alturas da subárvore esquerda e direita no máximo igual a 1. Ou seja, cada nó da árvore, né, você vai verificar cada nó da árvore e vai ver se a diferença entre a altura da subárvore esquerda e direita é no máximo 1. Se passar de 1, essa árvore já não é AVL. Né? A distância é muito grande, né, se passar de 1.
E aí ele não considera essa árvore como balanceada. Então é aceitável que a diferença seja até 1. Como assim? Bom, vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Vamos aqui olhar essa primeira árvore aqui. Vamos olhar essa primeira árvore aqui. E aí, vamos olhar para esse nó aqui, o 10. A subárvore da esquerda desse nó tem altura 3, né? Ó, tem 3 níveis aqui. 1, 2, 3. A subárvore da direita tem 1, 2 níveis. Então, essa subárvore aqui tem altura 3. Essa subárvore aqui tem altura 2. A diferença entre essas alturas vai dar 1. Então, a diferença entre essas alturas vai dar 1. Vou colocar aqui assim. Então, esse nó atende ao meu critério de árvore AVL. E vou fazer essa verificação para todos os outros nós agora. O nó 6, a subárvore da esquerda, altura 2. 1, 2 aqui níveis, e a da direita tem altura 1. Então, aqui nesse nó, eu tenho aqui a altura aqui é 2 e aqui a altura é 1. Ou seja, a diferença entre as alturas aqui é 1. O nó 2. Bom, o nó 2 é uma folha. Ele não tem subárvore esquerda e nem tem subárvore direita, né? Então, se ele não tem subárvore esquerda, a altura da subárvore esquerda dele é 0, não existe. E a da direita também. E 0 menos 0 dá 0. Então, aqui, a diferença entre as alturas é 0. O 3, o 4. 4 também é uma folha e vai cair no mesmo caso do nó 2. Então, a diferença entre as alturas aqui é 0, né? O nó 8 também é uma folha. E aí não tem subárvore esquerda nem direita. Então acaba que a diferença entre as alturas dessas subárvores é 0. A mesma coisa com o 12 e a mesma coisa com o 38. O 3, a subárvore da esquerda tem altura 1 e a subárvore da direita também. Então, como aqui tem altura 1 e aqui também tem altura 1, a diferença não existe. Eles têm a mesma altura. 1 menos 1 é 0. E esse nó 16, do mesmo jeito. Subárvore esquerda tem altura 1, subárvore direita tem altura 1. Ou seja, tem a mesma altura. E se tem a mesma altura, a diferença das alturas é 0. Não existe. Então, como todos os nós dessa árvore, a diferença entre as alturas da subárvore esquerda e direita é no máximo igual a 1, se você observar aqui, ó, é no máximo 1. É 1, 1, 0, 0, 0. Então, essa árvore aqui é uma árvore AVL.
é AVL. Essa árvore aqui, ela é AVL. Ou seja, eu considero, né, essa árvore ela é balanceada. Ok? Bom, vamos usar esse mesmo critério agora para as outras árvores aqui, só para a gente consolidar o conceito. A subárvore da esquerda do 6 tem altura 3. E a subárvore da direita também tem altura 3. Né? Então, essa altura é a mesma dessa altura aqui. Ou seja, a diferença então é 0. O nó 3, a árvore da esquerda dele tem altura 2. E a árvore da direita não existe, tem altura 0. Então a diferença entre as alturas é 2. Ou seja, esse nó está ferindo aí a restrição, a condição para ser AVL. Então, como esse nó aqui tem altura maior do que 2, né, a diferença entre as alturas maior do que 2, essa árvore aqui não é AVL. Eu não preciso nem ir atrás dos outros nós. Ele, basta ter um para quebrar a restrição. Nessa árvore aqui, o que é que vai acontecer? O nó 10, a subárvore esquerda, tem altura 4. E a subárvore da direita tem altura 2. Ou seja, 4 e aqui 2. E a diferença entre essas alturas aqui é 2. Ou seja, essa árvore aqui também não é AVL. Esse nó 10 aqui feriu essa restrição. A diferença é maior do que 1. E finalmente essa árvore aqui. A subárvore da esquerda do 6 tem altura 2. A da direita do 6 também tem altura 2. A diferença entre as duas subárvores é 0. O nó 3, a subárvore da esquerda, altura 1. E a direita também. Então, a diferença entre essas duas subárvores aqui é 0. Ou seja, não há diferença entre as alturas. O nó 2, o nó 4 e o 38 são folhas, e a gente já viu que toda folha não tem subárvore esquerda e direita. Portanto, a diferença entre as alturas é 0. Então, esses 3 nós aqui estão ok. E, finalmente, o nó 8. Subárvore esquerda não existe. 0 a altura. Subárvore da direita, altura 1. A diferença aqui entre as alturas, então, é também 1. Né? 0 menos 1 dá menos 1. Ok? Então, a diferença entre a esquerda e a direita também em módulo, né? Por isso que na definição ele fala em módulo, a diferença é 1. Então, essa árvore aqui, ela é AVL. Ok? Bom, então, o que aconteceu? Dessas 4 árvores, 2 são AVL, 2 não são. Né? E se a gente olhar para essas 2 árvores que são AVL, o que é que a gente vai observar? Né?
que todos os nós obedecem a essa condição aqui, a essa definição. A diferença entre as alturas da subárvore esquerda e direita é no máximo igual a 1 em módulo. Ok? Bom, decorrência dessa definição. Se uma árvore é AVL, então todas as subárvores também são AVL. Isso aqui está muito claro. Qualquer subárvore que eu olhar aqui, ela vai ser uma árvore AVL. É uma consequência da definição. Ok? Bom, até aqui, tranquilo, pessoal? Dúvidas, perguntas? O conceito aí tá claro? Beleza. Ok. Bom, agora, o que é que vai acontecer? Existe um conceito, quando a gente trabalha com a árvore AVL, que é o fator de balanceamento. Ok? O que é o fator de balanceamento? Vamos ver aqui. Fator de balanceamento é justamente essa diferença entre as alturas das subárvores. Tá? Esse é o nome dessa diferença de altura. Tá? Então, o nó, ele vai ter, cada nó da árvore vai ter um fator de balanceamento, que vai ser um fator que vai dizer se aquele nó está balanceado ou não. Tá? Então, como a gente vai precisar implementar, né, como a gente vai estar indo em busca de um algoritmo para balancear a árvore, eu preciso de uma medida exata capaz de me dizer se a minha árvore, se o meu nó, ele está balanceado ou não, né? E qual a operação que eu vou ter que executar para que esse nó volte a ficar balanceado, né? Então, preciso de uma coisa exata, né? E o fator de balanceamento é justamente essa informação, né? Ele é dado pela altura da subárvore esquerda menos a altura da subárvore direita, tá? Então, para um determinado nó, V, né, um nó qualquer, o fator de balanceamento desse nó é a altura da árvore esquerda menos a altura da árvore direita desse nó, tá? Então, aqui nesse exemplo, esses números que estão aqui em verde ou vermelho representam o fator de balanceamento desses nós, tá certo? E aí uma coisa que a gente pode notar é o seguinte: os nós balanceados são aqueles onde os valores do fator de balanceamento são -1, 0 e 1. De fato, os nós balanceados aqui, eles possuem o fator de balanceamento sempre 0, 1 e -1, né? E os nós desregulados ou desbalanceados, eles possuem um fator de balanceamento diferente de -1, 0 e 1. Justamente esses aqui, ó, o 10 e o 3. Tá? Então, o fator de balanceamento ele vai ser a medida, né, que a gente precisa para identificar o desbalanceamento da árvore e o quanto que a gente tem que operar em cima dessa árvore para que ela volte a ficar balanceada. Se a gente analisar como a gente a gente está indo em busca de um algoritmo, o que é que acontece? A gente precisa de informações, né, para tomar decisões. Essas informações precisam ser exatas, né? Eu não vou ver a árvore visualmente como a gente está vendo aqui.
Então, esse fator de balanceamento ele vai dar muita informação para a gente. Então, por exemplo, se o fator de balanceamento é mais um, né, positivo, significa o quê? Que a subárvore da esquerda é mais alta que a direita, né? Bom, se o fator de balanceamento é a altura da esquerda menos a da direita, se esse resultado der positivo, é porque a esquerda é maior do que a direita. E se a esquerda é menor do que a direita, esse resultado vai dar negativo. Então, eu já sei, olhando para o sinal do fator de balanceamento, que se é positivo é porque a esquerda é maior, se é negativo, a direita é maior. E se for zero, é porque a altura é igual, né? Agora, se o fator de balanceamento for maior do que 1 ou menor do que menos 1, ou seja, é diferente de menos 1, 0, 1, significa que aquele nó está desbalanceado. Se for maior do que 1, então é a subárvore esquerda que está desbalanceando, porque ela é maior do que a da direita. E se ele for menor do que menos 1, é a subárvore direita que é maior. Por quê? Porque o resultado deu negativo, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho nessa subárvore aqui, o nó 10, o fator de balanceamento deu 2, maior do que 1. Então, eu sei que esse nó está desbalanceado, e como é positivo, eu sei que a árvore da esquerda é maior do que a da direita. Ok? Bom, e o que que isso vai me dizer lá na frente, né? Vai me dizer o seguinte: se a minha árvore, se esse nó está desbalanceado e a árvore da esquerda é maior, significa que eu vou ter que fazer, né? Tenho que jogar minha árvore para o lado direito para equilibrar mais essa árvore. Então tenho que pegar elementos e tenho que jogar para o lado direito. É isso que a gente vai ver isso aí mais lá na frente, tá? Bom, exemplos aqui de árvore AVL, né? Então, se a gente olhar aqui para essas duas árvores, a gente vai ver, a gente olhar para o fator de balanceamento, a gente vai ver justamente fator de balanceamento do 10. A árvore da esquerda tem altura 2. Desculpa, 1, 2, 3, tem altura 4. A árvore da direita tem altura 2. Então, o fator de balanceamento desse nó aqui é 2. O 6. A árvore da esquerda é 3. Esse daqui da direita é 1. 3 menos 1, 2. O 3. A da esquerda é 1. Direita é 2. 1 menos 2 dá menos 1. 16. A esquerda é a altura 1, direita é a altura 1, 1 menos 1, 0. O 4, esquerda é 0, direita é 1, 0 menos 1 dá menos 1. E os outros nós são folha. Então já sei que o fator de balanceamento deles é 0. Então essa árvore aqui, ela não é AVL. E essa árvore aqui da direita, o nó 6. Árvore da esquerda, altura 3, e da direita, altura 1. 3 menos 1, 2.
O 3, árvore da direita, altura 2, e a árvore da esquerda, o 2, esquerda é 1, direita 0. 1 menos 0, 1. E os outros são folha. E folha, a gente já sabe que o fator de balanceamento vai ser sempre 0. Então, essa árvore aqui, da direita, ela também não é árvore AVL. Por quê? Porque para ser AVL, todos os fatores de balanceamento precisam ser 0, 1 ou menos 1. Ok? Bom, um exercício rápido aqui, só para a gente consolidar, ver se a gente entendeu mesmo, né? E reforçar aí os conceitos para a gente para a próxima parte. Bom, para cada, né, dada essa árvore aqui, a gente vai colocar o fator de balanceamento de cada nó. E aí depois vamos dizer se esse nó, se essa árvore é ou não AVL. E aí depois a gente vai verificar quais são as possíveis posições para inserção de elementos e quais essas posições a árvore continuaria sendo AVL. Ok? Então vamos lá. Vamos colocar aqui os fatores de balanceamento primeiro. Vou começar de baixo para cima, das folhas, né? Eu sei que toda folha tem fator de balanceamento 0. Então, todos esses nós aqui possuem fator 0. O 3, esquerda, altura 1, direita, altura 1. Então, 0. O 8 aqui também é folha, né? 0. O 6, esquerda, altura 2, direita, altura 1. 2 menos 1, 1. 35, esquerda, altura 1, direita, altura 1. 1 menos 1, 0. 32, esquerda, altura 1, direita, altura 2. 1 menos 2, menos 1. 70, esquerda, altura 1, direita, altura 1. 1 menos 1, 0. 75, esquerda, altura 2, direita, altura 1. 2 menos 1, 1. 50, a esquerda tem altura 3, a direita tem altura 3. 3 menos 3, 0. E o 10, a esquerda tem altura 3, a direita tem altura 1, 2, 3, 4. 3 menos 4, menos 1. Então, como todos os nós dessa árvore têm fator de balanceamento igual a menos 1, 0 ou 1, essa árvore aqui, ela é sim AVL. Ok? Essa é uma árvore AVL. E nesse terceiro aqui, terceiro item, quais são as posições que eu posso inserir elementos? E qual dessas posições a minha árvore continuaria sendo uma árvore AVL? Então vamos analisar aqui. Vou só tirar isso daqui, limpar. Então vamos lá. Vou só desenhar aqui um. Pronto.
Onde é que eu poderia inserir um novo elemento nessa árvore? Bom, poderia colocar como filho do 2, do 4, do 8, do 31, 33, 36, 68, 74 e 77, né? Então, poderia colocar como filho de quaisquer folhas aqui. Agora, quais são as posições em que essa árvore continuaria sendo AVL? Né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui como filho do 2 ou do 4, né? O que é que vai acontecer? Se eu colocar como filho do 2, por exemplo, o que é que vai acontecer com o fator de balanceamento do 2, né? Ele vai passar para 1. O fator de balanceamento do 2 passaria para 1. E o do 3 passaria para 1 também. E o do 6 passaria para 2. E o do menos 1, desculpa, e o do 10 passaria para 0. Então, o que é que aconteceu aqui? Esse nó que foi inserido aqui provocou a alteração do fator de balanceamento desses nós aqui. E, inclusive, a minha árvore deixou de ser AVL, porque o 6 ficou desregulado, né? E se eu inserir também aqui como filho direito do 2, ou se eu inserir como filho do 4, eu vou desbalancear esse nó 6. Então, eu não poderia inserir aqui como filho do 2 ou do filho do 4, né? Essa mesma situação ocorreria se eu colocasse esse nó como filho do 33, ou do 36, ou do 68, ou do 74. Por quê? Vamos só entender aqui. Se eu colocar como do 33, o fator de balanceamento do 33 vai passar para 1, o do 35 vai passar para 1, e o do 32 vai passar para menos 2. E o do 50 vai passar para menos 1. E o do 10 vai passar para menos 2. Observa que a inserção desse elemento como filho do 33, né, desbalanceou o 32 e desbalanceou o 10. Ok? Então, se eu inserir aqui, eu vou acabar desbalanceando a minha árvore também. Coincidentemente, né, a inserção desse nó, do mesmo jeito aqui do 2 e do 4, foi feito num nível novo, né? Num nível que não tinha nós ainda. Ou seja, se eu inserir o nó num nível que não existe ainda novos nós, eu estou criando um novo nível, eu vou desbalancear a minha árvore, né? Agora, e se eu inserir como filho do 8? Tá? O que é que vai acontecer? Se ele for inserir como 8, filho aqui do 8, direito, o 8 vai passar para menos 1, o 6 vai passar para 0 e o 10 vai passar, não vai ser alterado. O fator de balanceamento não vai ser alterado. Por quê? Porque eu coloquei o nó em um nível que já tinha nós. Então eu não vou alterar a altura, né? Não vou alterar a altura de vários nós aqui. Vou alterar a altura apenas de alguns nós. No caso aqui do 8 e do 6, né?
Observe que como eu já tinha esse nível aqui, eu apenas completei a altura da subárvore esquerda, da subárvore direita do 6. E aí eu equilibrei e ficou 0 aqui. Como aqui ficou 0, não vai ter impacto na altura, né, no fator de balanceamento do pai dele. Observem que aqui zerou a diferença entre as alturas. Então, como zerou, isso acaba não tendo impacto aqui. Agora, se passasse para 1 ou menos 1, esse fator de balanceamento vai impactar no fator de balanceamento do pai. Ok? Então, resumindo, se eu inserir um elemento como filho do 8 ou filho do 31, né? Porque aqui eu vou completar, ó, já tem elementos nesse nível, ou como filho do 77, também, ó, eu não vou alterar o balanceamento da minha árvore. Ela continuaria sendo AVL, tá? Então, resumindo, se eu inserir como filho do 8, 31 ou 77, a minha árvore continua AVL. Se eu inserir como filho do 2, 4, 33, 36, 68, 74, a minha árvore deixa de ser AVL. Ok? Bom, tranquilo aí, pessoal? Deu para entender? Aí aqui tem um segundo exercício que vocês podem usar, né, o mesmo raciocínio que eu usei aqui. Vou deixar esse exercício aí para vocês fazerem em casa, tá? Vão fazer esse mesmo raciocínio. Coloca os fatores de balanceamento dos nós, dizem se ela é AVL ou não, e vão verificar em qual posição eu posso inserir nó. E dessas posições, quais são as que a minha árvore continua sendo AVL? Ok? Então, vou deixar esse exercício 2 aí para vocês fazerem. Bom, agora que eu já sei o que é uma árvore AVL, né? O conceito, a definição, já sei o que é um fator de balanceamento, a gente vai verificar a ocorrência do desbalanceamento de um nó. Ok? A partir desse exercício que a gente fez, a gente já tem uma ideia como verificar a ocorrência do desbalanceamento e as consequências desse desbalanceamento, tá? Então, o que é que a gente viu? Quando é que vai ocorrer o desbalanceamento de um nó? Então, se um nó, um determinado nó V, tem um fator de balanceamento igual a 0, e é feita uma inserção do lado direito, o FB, fator de balanceamento do nó, vai passar para menos 1. Ou seja, ele vai ser decrementado, vai subtrair uma unidade. Então, por exemplo, esse nó 3, fator de balanceamento é 0. Se eu inserir um filho nele, aqui à direita, por exemplo, o fator de balanceamento dele passa para menos 1. Ou seja, vai diminuir uma unidade. Se eu estivesse removendo, era o contrário, né? O fator de balanceamento é menos 1 do 3. Se eu remover o 4, o fator de balanceamento dele passa para 0. Ou seja, vai ser adicionada uma unidade no fator de balanceamento. Tá? E foi mais ou menos isso, quer dizer, foi exatamente isso que a gente viu acontecer aqui. Né? Vou já repetir esse exemplo aqui. Bom, e se o nó tem fator de balanceamento 0 e eu insiro um elemento do lado esquerdo, o que que acontece? O fator de balanceamento passa para 1. Ou seja, vai ser somada uma unidade, vai ser incrementado.
Então, se o meu nó aqui, o 3, tem fator de balanceamento 0, e eu coloco um filo do lado esquerdo, o fator de balanceamento dele passa para 1. Na remoção é o contrário. O fator do 3 é 1. Se eu remover esse nó, o fator passa para 0. Então, eu vou diminuir uma unidade. Ok? Então, o que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Que na inserção, sempre que eu insiro um elemento à esquerda de um nó, o fator de balanceamento do nó aumenta uma unidade. Quando eu insiro à direita, diminui uma unidade. E a remoção é o contrário. Se eu removo da esquerda, o fator aumenta, diminui uma unidade. Se eu removo à direita, o fator aumenta uma unidade. Né? E foi isso que a gente viu aqui. Foi isso que a gente viu aqui. Se eu inserir um nó aqui, vamos supor, filho direito aqui, filho esquerdo aqui do 4. Vamos supor que eu insira aqui um filho à esquerda do 4. O que é que vai acontecer? Bom, para esse nó chegar até aqui, ele precisou passar por onde? Se ele chegou aqui, ó, ele passou por esse nó, passou por esse nó, por esse nó, e aí foi instalado aqui. Então ele fez esse caminho aqui, ó, até chegar aqui. Então, quando eu colocar esse elemento aqui, o fator de balanceamento do 4 vai passar de 0 para 1. Porque a altura da esquerda agora é 1, a da direita continua 0. O fator de balanceamento do 3 passa para menos 1. Por quê? Porque a árvore da direita agora tem a altura 2. E a da esquerda continua como 1. E 1 menos 2 dá menos 1. O fator de balanceamento do 6 passa para 2. Porque a esquerda agora tem a altura 3. E a da direita continua 1. E o fator de balanceamento do 10 passa para 0. Porque a altura agora da subárvore esquerda aumentou. Agora é 4. E 4 menos 4 dá 0. Então, observem que os fatores de balanceamento dos nós, por onde aquele elemento passou até ser instalado aqui, ele alterou. Ele alterou aqui, alterou esse aqui, alterou aqui e alterou aqui. Então, na inserção, quando eu insiro um elemento, ele sai alterando o fator de balanceamento daqueles nós por onde ele passou. E essa alteração, ela segue justamente essa tabela, esse resumo aqui. Se eu inserir à esquerda, aumenta o fator. Se eu inserir à direita, diminui. Então, ó, como eu inseri aqui à esquerda do 4, o fator aumentou uma unidade, passou de 0 para 1. Como eu inseri à direita do 3, ele vai diminuir uma unidade, passa de 0 para 1. Como eu inseri à esquerda do 6, ele vai aumentar uma unidade. E como eu inseri à esquerda do 10, ele aumenta uma unidade. Tá? Então, a inserção e a remoção de um elemento na árvore causa a alteração do fator de balanceamento dos nós por onde aquele elemento passa durante a inserção ou remoção. Tá certo? Bom, então, sempre que eu incluo, eu insiro ou removo, eu preciso atualizar o fator de balanceamento dos antecessores daquele nó. Então, eu inseri esse nó, o fator de balanceamento dos antecessores dele precisa ser atualizado.
tá? Então eu não preciso, quando eu insiro um elemento na árvore, eu não preciso sair atualizando todos os fatores de balanceamento. Não. É perda de tempo se eu atualizar todos, né? Como eu inseri esse elemento à esquerda do 10, eu não vou mexer com esse pessoal da direita, né? Então eu sei que eu vou alterar o fator apenas dos antecessores dele. Então eu vou precisar fazer essa atualização aqui. Então inserir o nó, eu vou atualizando os fatores dos antecessores dele. E essa atualização vai ser exatamente conforme o que a gente está vendo. A esquerda é mais 1, a direita é menos 1. E na remoção, a esquerda é menos 1, na direita é mais 1. Ok? Bom, agora tem um detalhe que a gente precisa observar. Qual é? Imagina que eu vou inserir o elemento aqui, como filho do... Pronto, botar bem aqui, como filho do 31. Então, inserir aqui. Vou atualizar agora os fatores de balanceamento dos antecessores. O fator de balanceamento do 31, como eu inseri o elemento à direita, à esquerda, o fator vai aumentar 1 unidade. Como ele veio à direita do 32, aumenta 1 unidade. Aí, eu preciso observar o fator de balanceamento após essa alteração. Observa que o fator de balanceamento do 50 não vai sofrer alteração. Vai continuar zero. Por quê? Porque eu coloquei esse elemento no mesmo nível desses aqui, ó. E o que que vai me indicar isso daí? Justamente quando o fator de balanceamento de algum antecessor for igual a zero, significa o quê? Opa, as duas subárvores agora têm a mesma altura. Então, isso não vai ter impacto no fator de balanceamento do pai dele. Então, cheguei aqui, ó, vou atualizando o fator de balanceamento. O fator chegou igual a zero, eu não preciso mais atualizar nenhum fator daqui para cima. Por quê? Porque se chegou a zero, é porque essas duas árvores aqui estão com a mesma altura. Então, não vai ter impacto no fator do pai dele, ó. Então, chegou aqui em zero, parou aqui. Então, se o fator de balanceamento do antecessor for zero, eu paro. Eu deixo de atualizar os fatores antecessores. Ok? Pronto. Então, a gente já sabe agora como atualizar, né, o impacto que uma inserção e uma remoção causa e como que eu atualizo os fatores de balanceamento desses nós. Tá? O que que vai acontecer agora? Agora vai acontecer o seguinte. Sempre que eu inserir ou remover um nó, eu vou atualizar o fator de balanceamento dos antecessores. Ok? E aí eu vou verificar se houve desbalanceamento. Tá? Então, nesse caso aqui, se eu inserir um elemento como filho do 4, o fator de balanceamento do 4 vai passar para 1, o fator do 3 vai passar para menos 1, já consigo fazer isso automaticamente, porque eu sei que ele entrou à esquerda, então eu vou diminuir. O fator do 6 passa para 2. E o fator do 10 vai passar para 0. Ele vai passar para 0. Só que aí é o seguinte, na hora que eu passei o fator de balanceamento do 6 para 2, eu já tenho um sinal de alerta. Qual é? A árvore vai estar desbalanceada. O nó 6 é um nó desregulado.
Então, isso aqui já é um sinal de alerta para a gente, tá? Árvore desbalanceada. E agora, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente precisa executar algumas operações nessa árvore para que ela volte a ficar balanceada. Ok? Então, eu não vou... Chegou aqui, deu 2. Chegou aqui, eu não vou nem mais atualizar os fatores lá para cima. Eu vou agora, já vou resolver esse problema aqui agora. Essa árvore não pode ficar desbalanceada. Tá certo? Então, nesse momento é quando a gente vai efetuar algumas operações para que essa árvore fique novamente balanceada. Ok? E aí a gente vai começar a rebalancear os nós desregulados. Bom, daqui para frente, a gente vai fazer o quê? Nós vamos executar algumas operações, né, chamadas de rotações, que vão alterar o balanceamento de uma árvore. Tá? E esse balanceamento, ele tem que manter a sequência do percurso em ordem. Tá? Essas rotações, elas são de 4 tipos. E a gente vai estudar isso com detalhes na próxima aula, porque senão não vai dar tempo a gente ver tudo isso hoje. Tá? Então, até aqui, a gente já consegue calcular e atualizar o fator de balanceamento dos nós, né? Depois que eu insiro ou depois que eu removo. Aí, na hora que eu identificar que o nó está desregulado, ou seja, o fator de balanceamento é 2 ou é menos 2, eu já imediatamente vou aplicar, né, uma série de operações que vão devolver a minha árvore para o estado balanceado dela. Beleza? Tá claro aí, pessoal? Dúvidas? Beleza. Ok. Bom, pessoal, então eu vou finalizar por aqui, tá? E aí na próxima aula a gente vai finalizar esse conteúdo aqui, tá? Qualquer dúvida aí, estou à disposição. Trabalho aí também, dúvidas do trabalho, tragam aí na próxima aula, tá? Quem não começou ainda, comece, né? Quem tiver sem dupla aí, né? Tá, e o João aí tá à disposição para fazer dupla aí para o trabalho. E aí tragam aí as dúvidas na próxima aula. Beleza? Grande abraço. O trabalho... Cara, é o seguinte, Pedro. O trabalho, vocês vão ter até o dia 12 de dezembro para entregar, lá no AVA, tá? E aí, no dia seguinte, vocês me apresentam, tá? Quem conseguir terminar antes, me apresenta antes, né? Então, a partir da próxima semana, se você já tiver chegado ao final, conclusão, eu já posso ver o trabalho de vocês. Tá certo? Mas aí o prazo é até o dia 12. Ok. Pessoal, então um grande abraço a todos, bom final de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira, hein? Tchau, tchau. Valeu, professor. Falou.